de Gênesis. O livro de Gênesis, nós faremos uma leitura no capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 2, porém nós vamos refletir em todo o capítulo, mas a leitura será nesses 2 versículos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O sacrifício de um pai temente a Deus. Aqui nós vemos Abraão se levantando para cumprir aquilo que Deus lhe pedira. As pessoas sofrem muito hoje em dia, mas elas sofrem porque elas se agarram com ilusões. Elas acreditam em mentiras estas que são produzidas pelos seus sentimentos. Aquilo que as pessoas sentem, elas acreditam que tem que ser real. E falam a verdade, as suas emoções. Mas não é bem assim. Os sentimentos nem sempre expressam a verdade. Quando uma pessoa olha para suas posses e diz: tudo é meu, eu construí e é meu, e tenho todo o direito de usufruir por todo o tempo que eu desejar. Não estaria essa pessoa se iludindo, se entregando a mentiras por conta dos sentimentos de poder e de posse? E o que dizer de um pai que olha para seus filhos e dizem: são meus, eu gerei, são todos meus, e cuidarei deles assim e assim, e será sempre uma bênção os meus filhos. Pessoas que não conseguem entender a que ponto elas podem ir, que não conhecem os seus limites, elas sofrem muito, sofrem ardentemente, porque uma hora vão perceber que não têm total controle sobre suas posses, nem mesmo sobre seus filhos, e não podem controlar tão pouco aquilo que acontece com eles. Eu lembro de uma ilustração que um irmão nosso, da igreja de Agrestina, o William, me contou certa vez, de um pai e uma mãe que perderam seus 4 filhos de uma só vez. E eles não sofreram tanto quanto sofreriam se não soubessem da verdade, se não tivessem com os pés na rocha que é a verdade de Cristo. Porque antes de perder seus 4 filhos, eles sempre lembravam um ao outro. O marido lembrava a esposa e a esposa lembrava ao marido constantemente, dizendo um ao outro: nossos filhos são 4 joias preciosas, que foram emprestadas, confiadas a nós pelo Senhor Jesus, porque na verdade essas 4 joias, meu amor, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas aprove a Ele confiar-nos para que a gente lapide, que a gente administre, para que a gente cuide dessas 4 joias preciosas. E um dia, essas crianças, em uma viagem da escola, sofreram um terrível acidente e as 4 morreram. O marido foi o primeiro a receber a notícia.
Teve o impacto, teve o choque, sim. Sofreu. Mas a consciência dele sempre vinha, não eram teus, eram confiados a você. Uma hora seria requerido de você. E aí ele chega para a esposa para dar a notícia. E que notícia? E ele diz para a sua esposa: meu amor, minha querida, sabe nossos 4 filhos, as 4 pedras preciosas confiadas pelo Senhor a nós? Sabe as 4 crianças que nós temos e que pertencem ao Senhor e que nós estamos apenas cuidando delas? Sim, meu amor, temos que lembrar sempre disso, disse a sua esposa. E o marido disse: pois é, meu amor, Jesus Cristo veio tomar para si aquilo que é seu. Ele levou para ele o que lhe pertence. Nossos filhos agora estão com o verdadeiro dono. Choraram, sofreram, mas com os pés firmados na verdade, que traz estrutura e confiança. Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é e construiu, acreditem, não pertencem a você. A Bíblia diz: olha, vocês não são de vós mesmos, nem o teu corpo, nem a tua vida te pertence a Cristo, foi confiada a Cristo. Abraão tinha essa consciência de que Isaac era do Senhor. E quem estava pedindo Isaac? O dono de Isaac. Chegou a hora de você me devolver o que é meu. Vai me devolver? E Abraão assim foi. Pais, entendam qual é a sua relação na paternidade. Quais os limites do seu poder sobre os seus filhos. E descanse seu coração. Abraão, nosso pai na fé, tem muito a nos ensinar sobre o ser pai. Por isso, pai, aprenda com Abraão a ter sem ter, para ter de verdade. Quando você tem consciência de que o que você tem não é teu, mas de Jesus, você tem isto de verdade. Pertence a você de verdade, só porque você sabe que não é teu. Observe o que diz Gênesis, capítulo 22, o versículo 1 ao 5. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que difícil tarefa! Confiar em Deus na perda, confiar em Deus na hora da dor. Que tarefa difícil! Abraão entendeu, da forma mais dura, que muitas vezes ele, como pai, iria ser posto à prova por Deus, para que pudesse confiar nos planos de Deus acima dos seus próprios planos. Acima dos seus desejos, ele colocaria os interesses do Senhor. Assim, Abraão aprendeu. E observe como Deus faz questão de pedir o que é dele a Abraão. Ele diz: toma o teu filho. Depois ele diz: o teu único filho.
porque Ismael não tinha a ver com a aliança. O teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus faz questão de dizer que Abraão ama o seu filho. Pegue o que você mais ama e ofereça para mim em holocausto. E o que Abraão faz? Levanta-se de madrugada, certamente escondido de Sara, porque imagina se ela sabe o que estava prestes a acontecer, e caminha 3 dias até encontrar o monte que o Senhor tinha ordenado. E ali ele diz, olha, fiquem aqui com os servos, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos depois para vocês. É preciso que você aprenda com Abraão que o que você tem não te pertence. Não se iluda. Você vai sofrer muito. Porque uma hora Deus pode dizer, olha, eu vim buscar o meu tesouro, me pertence. Você é agradecido pelo tempo que eu te confiei, pelo tempo que eu permiti que você desfrutasse, é agradecido, ou você não vai abrir mão daquilo que é meu, só porque eu te emprestei. O apóstolo Paulo aprendeu com Abraão. Por isso que ele diz aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 7, por diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Sabe, as coisas que eu admirava e usufruía, para mim, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o que era que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que, olha, se é para que eu me aproxime mais do meu Deus, se é para que eu o conheça melhor, pode tirar, Senhor, de mim o que o Senhor vê que é preciso. Porque, para mim, o que importa é Cristo. Ainda se despedindo dos irmãos de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, revela algo interessante a respeito de Paulo. Diz o seguinte, que Paulo, ao se despedir desses irmãos, ele fala, e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então Paulo diz, olha meus irmãos, eu vou porque Deus me mandou ir, mas eu nem sei o que vai acontecer comigo lá. Eu não conheço o futuro, mas tem um futuro que o Espírito Santo fez questão de me garantir. O Espírito Santo me assegura de que, de cidade em cidade, o que me espera são cadeias e tribulações. Imaginou? Paulo só tinha uma certeza, que iria sofrer, para onde ele fosse. Então não é aquela coisa de você dizer, essa cidade está muito ruim, nossa, eu vou procurar uma melhor. Com Paulo não tinha isso. Porque para onde ele ia, o Espírito Santo dizia, olha, está te esperando ali. Prisões, cadeias. E Paulo, como responde a isso? Ele diz, porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não considero a minha vida preciosa. O Senhor faça o que quiser com minha vida. Só não me tire o Evangelho, nem a possibilidade de levar o Evangelho às pessoas. Imaginaram? Isso é ser livre. Isso é estar firmados no mundo real, na verdade do Evangelho. Mas sempre que você se apega com as coisas desta vida e sofre por elas, você entrou para um mundo fictício de ilusão. Existe uma carreira a ser seguida. O seu filho deve fazer parte dela. Seus filhos precisam fazer parte da sua carreira. Mas entenda, seus filhos não são sua carreira. Você segue com Cristo. E você deve levar seus filhos juntos.
mas não são os seus filhos a carreira. A carreira é você e Cristo. Quando seu filho passa a ser a tua carreira, você, sem perceber, o perde. E ele te perde também. Você só terá o seu filho enquanto você perceber que ele não é teu. Ele pertence ao Senhor. Então, por isso, pai, entenda qual é a sua relação na paternidade e quais os limites do seu poder sobre os seus filhos. E você descansará o coração. Aprenda com Abraão, nosso pai na fé. Ele tem muito a nos ensinar. Pai, aprenda com Abraão a ter na perda, pela confiança na promessa. Não é aquela coisa de que você, perdi e nunca mais terei. Não, você terá sim, se você está seguro na promessa. Veja o que diz o capítulo 22, do versículo 6. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam, ambos juntos. Olha só, pai e filhos, caminhando juntos. Um sabia de um terrível destino. O outro nem imaginava, mas os dois caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, Isaque tinha seus 19 anos e ele já pensava muito bem, ele raciocinava muito bem. E ele diz a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor se preocupou em trazer a lenha, cortou de madrugada a lenha, trouxe para o sacrifício, o fogo está garantido, mas o principal está faltando. Cadê? Pai, o cordeiro para o holocausto. Que difícil pergunta, hein, irmãos? O que Abraão responderia? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. O que Abraão disse foi, Jeová Jireh, meu filho. Deus vai dar um jeito, não se preocupe, Ele é quem manda. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou num altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Como imaginar essa cena? As emoções que estavam afloradas ali. Isaque, percebendo que o cordeiro já estava ali, e ele seria o cordeiro. Como você pode mensurar o tamanho daqueles conflitos que estavam surgindo dentro deles? Porém, os dois se submeteram à obediência. Abraão se manteve firme, obedecendo ao Senhor, porque sabia que Isaque não lhe pertencia. E Isaque se submetendo ao seu pai, porque sabia que devia ao seu pai toda a honra possível. Caminhando em esperança, na esperança de que Deus providenciaria o socorro. Era isso que Abraão fazia, pois foi o que ele disse, Deus proverá para si, meu filho, Yahvé Jireh, o cordeiro, para o holocausto. E seguiam juntos. Então isso significa que Abraão estava caminhando em esperança, em fé. Afinal de contas, Deus tinha prometido a Abraão que Isaque, dele sairia grandiosa nação. Então, se Deus garantiu que era de Isaque, ele vai dar um jeito. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito. E observe se não era nessa esperança que Abraão andava, porque ele fez isso quando Deus prometeu Isaque. Em Romanos capítulo 4, no versículo 18, ele diz,
Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Então, observe, Abraão recebe a promessa de que seria pai, só que ele já tinha 100 anos, e Sara 90 e ainda era estéril, e ele não tinha mais esperança. A ciência não pode dar esse tipo de esperança. Então, ele já tinha perdido a esperança. Só que quando a promessa vem, aí ele crê. Ele espera contra a esperança, por causa de sua fé. E no versículo 19, diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé, o corpo amortecido, cansado, mas a fé firme. O versículo 20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha o que levava Abraão, olha as pegadas do pai Abraão, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então era assim que Abraão seguia, era essa fé, essa firmeza que estava fazendo ele dar um passo após o outro. Era essa fé, essa firmeza que fez com que ele amarrasse Isaque como se amarra um cordeiro. Foi essa fé que ele deitou Isaque. Foi com essa fé que ele levantou o machado para matar o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque Abraão, ele tinha esperança. Ele combatia a sua ansiedade, as suas inquietudes do coração, com a esperança de que Deus daria um jeito àquele grandioso problema. E veja se não é isso. Aos Hebreus, o escritor revela o porquê Abraão agiu assim com Isaque. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do 17. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Não foi brincadeira. Ele não estava dizendo, não, Deus vai fazer eu parar, Deus vai fazer Isaque desaparecer. Não, ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Sabe por que ele fez isso? O versículo 19 revela: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Porque de fato ele não chegou a morrer, mas era tão certo para Abraão a morte de Isaque, que ele o teve de volta como que ressuscitado. Mas observe o que firmava Abraão: a esperança de que Deus é poderoso para cumprir a promessa, e ainda, se necessário, depois de morto Isaque, ressuscitá-lo. Então é nessa caminhada que o cristão deve andar. O que acontecer com seus filhos revela que você é impotente, revela que você não é suficiente e que só um é totalmente poderoso e que só um é totalmente suficiente, o Senhor. Então, no amplo da tristeza, das situações difíceis, o que você deve fazer? O meu Deus é poderoso para reverter essa situação. Então descansarei meu coração. É assim que o cristão deve pensar. Ora, se seu filho, na verdade, pertence a Deus e não a você, então é certo que Deus queira fazer da sua maneira, como bem entenda com os seus filhos. Por isso, pai, entenda qual a sua relação na paternidade e quais os limites do seu poder sobre os seus filhos, e descanse seu coração. Aprenda com o pai Abraão. Ele tem muito a te ensinar. Pai, aprenda com Abraão o imensurável ganho na perda em Deus. Veja só o que aconteceu depois
Gênesis agora, do 22, capítulo, do 11 ao 14. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Yahvé Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. E ele continua, do 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negastes o teu único filho, deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Sem perceber, Abraão profetizou que voltaria com seu filho. Não, fiquem aqui, nós vamos adorar, depois voltaremos para irmos com vocês. Mas por quê? Porque Abraão aprendeu imensurável ganho na perda em Deus. Perder com Deus, meus irmãos, nunca é perder. Perder com Deus sempre será ganho. O anjo do Senhor bradou segunda vez do céu. Duas bênçãos grandiosas: não faça mal ao menino, não precisa. E segunda vez: eu te abençoarei grandemente. Observe, Abraão estava seguro agora de que é melhor abrir mão dos seus tesouros, da vida, por amor ao Senhor Jesus. E aí ele entendeu que depois de provado, no dia da aprovação, ele foi gratificado, juntamente com Isaque e com todos os outros filhos que ele teve. E estes outros filhos somos nós. Os filhos da fé são filhos de Abraão. Numerosa nação, é a nação espiritual do Senhor. Jesus deixou claro que todos aqueles que abrem mão do que possuem para o engrandecer por amor a Ele, Jesus Cristo garantiu que seriam grandemente recompensados. Foi isso que Pedro diz. Veja só, Jesus fala o seguinte: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Se você quer ter a sua vida garantida, perca ela. E quem perder, de fato, a salvará. Isso ele disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 33. Em Mateus, capítulo 10, do 34, veja o que Jesus diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? Porque no lar sempre haveria uma certa divisão. Alguns querendo seguir Cristo e outros querendo seguir o mundo. E isso traria alguns conflitos. E Cristo seria a diferença nesse lar. E aí ele diz: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você não entender que seu pai me pertence, se você não entender que sua mãe me pertence, você não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Não foi isso que aconteceu com Abraão? Ele perdeu seu filho por Deus e achou o seu filho verdadeiramente. Em Marcos, capítulo 10, no Evangelho segundo Marcos, do versículo 28, mostra as gratificações temporais e eternas que recebem aqueles que abrem mão dos seus tesouros por amor ao Senhor. Veja o que diz no versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tudo que era de valor para nós a gente deixou, a gente não tem mais nada, mas estamos te seguindo. Tornou Jesus: em verdade, digo que ninguém há que, deixando casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, já nesta vida, é garantido pelo Senhor, que você receberá o cêntuplo de casas. Se você perder uma, você ganha 100 de irmãos. Se você perder um irmão, 2, 3, você ganha 100 de irmãs, de mães, filhos e campos. Agora, tudo isso ele deixa bem claro, com perseguições. E no mundo por vir, você será gratificado ainda com a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Mas observe o que Jesus Cristo está dizendo: suba ao monte e sacrifique para mim tudo que você tem de valor. E quando você sobe, você desce com 100 vezes mais do que você foi sacrificar. Agora, isso é questão de confiança, de segurança, de fé. Porque eu asseguro a vocês que não faltará casa para nenhum de vocês. Se vocês, por acaso, fossem expulsos do vosso lar, porque não queriam aceitar mais você lá por causa da tua fé em Cristo, qualquer irmão abriria a sua para que você morasse lá. Porque a casa desse irmão, ele entende que não pertence a ele, pertence ao Senhor. E pertence para abrigar e acolher aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor. Pai, entenda qual a sua relação na paternidade e quais os limites de seu poder sobre seus filhos. E você vai descansar seu coração. Aprenda, Pai, com Abraão, nosso pai na fé. Ele tem muito a nos ensinar. Pai, aprenda com Abraão a ter sem ter, para se ter de verdade. Aprenda com Abraão a ter na perda, pela confiança na promessa. Aprenda com Abraão o imensurável ganho na perda em Deus. Que Deus abençoe aos irmãos e nós vamos responder a mensagem. Abrindo no livro de Salmos,